Agora a gente vai para a revisão da segunda aula, da nossa segunda aula, que eu comecei fazendo uma revisão do que a gente tinha visto na aula anterior, que era uma revisão, primeiro, a definição do que era algoritmo, que é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais devendo ser executada mecânica ou eletronicamente em um intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Resumindo, é uma receita de bolo, um manual de instruções, qualquer coisa que você siga um passo a passo para ser executado. E aí eu dei o exemplo de trocar uma lâmpada, que você precisa seguir um passo a passo. Isso daqui eu percebi que vocês entenderam bem, então eu vou passar direto. Eu revisei também os comandos que nós utilizamos, que foi o escreva, o escrival, o leia, o raiz que dava pra gente usar o raiz Q, sei lá, dispensar o raiz Q e colocar 0,5, fazendo a potenciação por 0,5, mas foi utilizado raiz Q. Beleza. Mostrei também os operadores de multiplicação, divisão, soma, subtração, potenciação e resto de uma divisão. Mostrei quais eram os tipos de dados, que são caractere, inteiro, real, lógico. Se vocês tiverem dúvida, dá pausa no vídeo e lê, ou então revisa o slide que tem lá bem direitinho. E aí eu mostrei o que era interface, mostrei mais ou menos o que poderia ser programado com o que a gente aprendeu na aula anterior. E eu disse que estava faltando alguma coisa, por exemplo, se o programa precisasse tomar uma decisão, a gente usaria um condicional se, o comando se, que é uma estrutura de decisão simples, uma estrutura condicional de decisão simples. E aí o algoritmo realiza diferentes ações dependendo se a condição é verdadeira ou falsa. E o comando decide se uma sequência de comandos será executada ou não. Por exemplo, se a pessoa for comprar pão, e aí se sobrar dinheiro, então a pessoa compra uma rosquinha ou compra qualquer outra coisa. O exemplo do algoritmo que eu dei era um algoritmo que tinha duas variáveis de um tipo inteiro e essas variáveis recebiam A igual a 5 e B recebia 6. Lembrando que tem um erro nesse código que a atribuição de valores para variável em Visual G não é com o símbolo de igualdade, é com menor que traço. Ou então dois pontos igual, mas usem o menor que traço, é mais intuitivo. E aí tem o condicional, se A for igual a B, então escreva igual. Depois umas piadinhas básicas e aí eu coloquei para vocês esse exemplo do y, que y recebia 0 e se y for positivo, então escreva P, se y for negativo, escreva N. No caso, não ia satisfazer nenhuma das condições, por quê? Porque y não é nem positivo nem é negativo. Precisaria de uma terceira condição, ou então um comando que resolvesse esse problema, tipo, não fosse satisfeito nenhuma das condições anteriores, que esse comando é o senão. O senão, ele quando não é satisfeita nenhuma das condições anteriores, ele executa o código que tiver dentro dele. Lembrando que o comando se e o senão tem que ser executado, tem que ser colocado um fim se, a palavra fim se, ao final de cada teste se satisfaz uma condição ou não. Eu vou explicar para vocês. Aqui está o exemplo que eu dei. Aí na linha 21 tem o fim se, indicando que os testes, se média era menor que 7, e se não, tem o fim se para dizer, olha, o código terminou aqui, o código do se terminou por aqui. E aí eu acho que vocês entenderam, vamos à prática. Eu vou programar aqui umas coisinhas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a coisa. Por exemplo, se eu quiser saber se um número
é divisível por outro. Vamos usar uma variável a. Deixa eu definir a como inteiro aqui. A e b são de um tipo inteiro. E aí A recebe 5 e B recebe 6. Os mesmos valores anteriormente, eu continuo cometendo o mesmo erro de usar o igual, mas é menor que traço. E aí eu coloco se, eu pergunto, olha, se ele for divisível, e como é que eu sei se um número é divisível pelo outro? Eu simplesmente vejo se o resto da divisão, eu uso porcentagem, se o resto da divisão desses dois é igual a zero. Se for igual a zero, então um é divisível pelo outro. Aí se for divisível um pelo outro, então escreva é divisível. É divisível. Aí se não for divisível, a gente escreve se não. Escreva não é divisível. Vamos colocar minúsculo, né? Não é divisível. E lembrando de sempre colocar o fim si aqui. Vamos ver se 5 é divisível por 6. Não é divisível. Vamos ver se alguém é divisível por... 12 é divisível por 6? Eu acredito que sim. E aí é divisível. Pronto. Vocês perceberam que para ver se um número é divisível ou não, eu utilizo a porcentagem aqui que significa o resto da divisão. Se o valor da divisão, o resto do valor da divisão foi igual a zero, se o valor do resto da divisão foi igual a zero, então é divisível. Se eu quiser saber se um número é par, vamos lá, ou se é ímpar, eu tenho que ver se ele dividido por 2 sobra zero. Se não sobra zero, então ele é ímpar. Vamos ver se A é par? Deixa eu mudar aqui primeiro, é par. Colocar maiúsculo. É ímpar. Pronto. A gente sabe que o A é par, né? Beleza. Porque 12 é par. Agora o B não é par. O B é o 3. Então vamos ver se B é par. B não é par, é ímpar. Porque quando dividiu aqui 2 dividido por 3, 2 dividido por 3 vai sobrar 1, vai restar 1, então não vai ser igual a zero. E aí vai escrever é ímpar. Se eu quiser saber se um número é múltiplo de outro, se por exemplo 3 é múltiplo se 12 é múltiplo de 3, então eu vejo se o resto da divisão deles dois é igual a zero. Se o resto da divisão for igual a zero, então eles são múltiplos. Deixa eu colocar aqui. Não é múltiplo, caso seja o contrário. Vamos lá. 12 é múltiplo de 3? A gente sabe que não. É múltiplo de 3. Oh. Ah, é verdade. E aí, se um número que não é múltiplo de 12, 13, por exemplo. 13 não é múltiplo de 12. E aí, basicamente é isso. Tipo, 9 também não é múltiplo de 12. Vocês perceberam que a gente tem usado muito nas questões que eu coloquei para essa lista agora a porcentagem que quer dizer o resto das coisas. E se atentem a isso,
que dá para resolver a lista direitinho, basicamente com isso, com o resto da divisão. E lembrem-se também de sempre colocar o FINC, certo? No código, porque senão todo o código que tiver escrito aqui abaixo, o programa, se você não colocar o FINC, o programa vai entender que esse código que está aqui faz parte do sinal. Então você tem que colocar o FINC para delimitar que o código que tem aqui embaixo é outro código diferente do que você declarou no sinal. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, falem comigo e eu tô aí para ajudar vocês.